Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Clube do Imperador. Eu sou o professor Pedro Coelho e na aula de hoje nós falaremos sobre a República Oligárquica. Prestem atenção e vamos lá. Bom pessoal, hoje nós falaremos sobre a política da República Oligárquica, a economia da República Oligárquica, como era organizada a sociedade dessa República Oligárquica. Nós falaremos então sobre essa segunda fase da República Velha, conhecida como República Oligárquica, que vai de 1894 a 1930. Este período da Velha República, ou da segunda fase da República Velha, é destacado a partir do momento que nós encontramos a primeira vez o exercício do direito de voto para a presidência da República, a partir daquela Constituição de 1891. Lembrem-se que a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, ela apresentava um Brasil de forma federativa, onde os estados e seus representantes, eles tinham um certo tipo de autonomia, por isso a federação. Além disso, os estados eles tinham um poder decisivo no processo político eleitoral. Lembre-se que a encerrada República da Espada, onde nós encontrávamos dois marechais, o Marechal Deodoro da Fonseca, o Marechal Floriano Peixoto, que não foram eleitos diretamente pelo povo. E lembrem-se, esse povo considerado eleitor era o homem acima de 21 anos, alfabetizado, ok? Todos os homens acima de 21 anos alfabetizados podiam votar. Nós excluímos aí o clero, os militares, os analfabetos, os indigentes e as mulheres, ok? Nessa eleição, o presidente eleito vai ser Prudente de Moraes, que exercerá o seu mandato de 1894 a 1898. O primeiro presidente civil da história do Brasil. Prudente de Moraes, ele já inaugura essa política oligárquica, defendendo interesses de uma elite, de uma oligarquia da sociedade paulista, ligado ao café. Então, o Prudente de Moraes, ele era um representante dos cafeicultores paulistas. O Prudente de Moraes, ele defendia o liberalismo, defendia a autonomia dos municípios e dos estados, defendia, então, esse modelo federalista e, ao mesmo tempo, defendia os interesses de uma oligarquia. Não só Prudente de Moraes vai defender os interesses de uma oligarquia, mas como todos os outros presidentes da chamada República Oligárquica. Nessa imagem ao fundo, nós encontramos aí dois coronéis, né? Um representando o estado de São Paulo e o outro representando o estado de Minas Gerais. Por que a figura do coronel ela é importantíssima na estrutura política da República Oligárquica? Nós vamos ver isso agora mesmo, ok? Como que o presidente era eleito? Ora, havia toda uma estratégia para a eleição do presidente. E nós vamos entender que a política do Brasil na República Oligárquica, ela é dividida em três setores. O setor federal, o setor estadual e o setor local. E os três setores, eles vão conversar, eles vão, apoiar o outro de certa maneira. E essa estrutura, ela foi utilizada no Brasil como um todo. Então vamos lá. O primeiro aspecto da política seria a chamada política dos governadores. Para alguns, a política de Estado. Ou a política dos governadores, ela foi criada pelo presidente Campos Salles. Não quer dizer que no período de Prudente de Moraes não havia isso. Já havia, só que não tinha sido estruturada de uma maneira pragmática como o Campos Salles propôs. Ele vai estabelecer um acordo entre o governo federal e as oligarquias situacionistas de vários estados da federação. A partir do momento que havia esse acordo, havia então uma jogada de interesses de ambos os lados. Nós temos no Congresso Nacional uma bancada formada por diversos estados, é claro, mas os estados mais fortes eram Minas Gerais, que tinha uma eleitoral muito forte, São Paulo, que tinha
um poder econômico muito forte, o Rio Grande do Sul, que tinha uma força militar grande, e a Bahia. Então, nós temos esses 4 estados com a maior bancada no Congresso, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e a Bahia. Nós podemos colocar a hegemonia no Congresso de Minas Gerais e São Paulo, e aí, esses 2 estados, Minas e São Paulo, eles vão criar a chamada política do café com leite. A política do café com leite, ela tem esse nome por representatividade do café em São Paulo, do leite em Minas. Olha, Minas também era produtora de café, uma grande produtora de café, mas foi um nome dado, criado aí para representar essa hegemonia entre desses 2 estados, Minas Gerais e São Paulo, nessa sucessão, nesse revezamento do poder. Então, há um comprometimento de ambos os estados em apoiar um único candidato na presidência da República, e eles vão fazendo revezamento. Naquela época, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, eles vão fazer esse acordo. Então, ora, o representante do Partido Republicano Mineiro seria apoiado pelo Partido Republicano Paulista, ora, isso se alternava. Ok, pessoal? Existe abalos nessa política do café com leite, como, por exemplo, o abalo que acontece com a campanha civilista, onde o Partido Republicano Paulista vai apoiar um candidato diferente do Partido Republicano Mineiro. Não quer dizer que os outros estados não participavam, não quer dizer que não havia oposição a esse revezamento do poder entre Minas e São Paulo. Claro que há oposição, claro que outros estados vão interferir também, mas o que eles vão fazer? Minas Gerais e São Paulo, então, para conseguir se manter com essa política hegemônica, com esse poder, eles vão fazer acordos com os outros estados também. Vai chegar, por exemplo, muitas vezes Minas Gerais vai ser apoiado pelo Rio Grande do Sul, São Paulo vai se aliar à Bahia, como acontece com a campanha civilista lá, quando o Hermes da Fonseca vai ser eleito. Havia ainda uma chamada Comissão de Verificação de Poderes. Essa comissão, pessoal, era formada por 5 parlamentares. E esses 5 parlamentares, eles tinham a função de ir aos estados, às localidades, de apurar se os deputados eleitos nesses estados estavam comprometidos em apoiar o presidente da República, porque se não estivesse, eles eram retirados do cargo. Então havia uma estrutura corrupta na política brasileira que, de certa maneira, impedia essas situações de competição dentro da política. É claro que nem sempre havia esse impedimento. Há momentos que há competitividade, mas dá para notar que a maioria das vezes essa estrutura era bem corrupta. A política dos governadores, ela era fundamentada, então, pelo poder local. Como eu disse, havia os coronéis, esses chefes locais, né, esses que fazia parte dessa oligarquia local. E essa estrutura local vai ser chamada, então, de coronelismo. O que é o coronelismo? Nós destacamos a figura dos coronéis como chefes políticos locais que controlavam uma grande massa de eleitores locais. Então, esse voto dirigido, esse voto forçado, né, esse voto ligado aos interesses do coronel e aos interesses desse candidato que o coronel apoia, é chamado de voto de cabresto. Então, existe um certo tipo de clientelismo nessas relações, onde o coronel ele acaba dando recompensas e recebendo recompensas também pela fidelidade do voto. O voto era aberto. Existiam diversas fraudes eleitorais para conseguir fazer com que aquele candidato fosse eleito de fato, tá certo? O coronel, os cabos eleitorais, eles ficavam no curral eleitoral, ou seja, na zona eleitoral, esperando as pessoas chegarem, e já que o voto era aberto, eles ficavam fazendo conferência. Então, você era obrigado a votar. E olha, havia fraudes também para que essa julgada acontecesse. Como que seriam as fraudes? Por exemplo, o voto fantasma. Você pegava o nome de pessoas mortas para colocar na urna. Olha que loucura. Existia também contagem errada de votos. As pessoas talvez que não sabiam escrever, aprendiam a escrever somente o seu nome para votar. Não existia uma estrutura de fiscalização, né, pessoal? Então existiam diversas estratégias de fraudes aí. Bom, como eu disse, esse revezamento ele existia entre São Paulo e Minas Gerais, essa hegemonia paulista e mineira existia durante a política do café com leite, mas houve momentos de abalo entre São Paulo e Minas Gerais. Um desses momentos, pessoal, foi em 1909, com a chamada
campanha civilista, tá certo? A campanha eleitoral de 1909 colocou dois representantes na presidência da República, um Hermes da Fonseca, o outro Rui Barbosa. Lembrem-se, Rui Barbosa, ele foi ministro da Fazenda do período da República da Espada, um civil. E, do outro lado, Hermes da Fonseca, um marechal. O marechal Hermes da Fonseca foi apoiado pelo PRM, Partido Republicano Mineiro, e, ao mesmo tempo, pelo Partido do Rio Grande do Sul. Em contrapartida, do outro lado, nós temos São Paulo e Bahia apoiando Rui Barbosa. Rui Barbosa, por ser civil e por ter trabalhado na República da Espada, ele vai criar uma campanha chamada campanha civilista. Por isso o nome, civilista, porque o Rui Barbosa é civil e o Hermes da Fonseca, militar. Então, na campanha civilista, o Rui Barbosa ele está fazendo de tudo, se articulando de todas as formas para vencer as eleições, mostrando ao povo brasileiro que o Brasil não poderia voltar a ser liderado por um militar. Por mais que essa campanha tenha sido forte, mostrou que o modelo coronelista ele é muito importante para a estrutura eleitoral do Brasil daquela época, porque o Rui Barbosa não consegue a vitória. Quem vence é Hermes da Fonseca, que não estavam apoiando o Hermes da Fonseca. Maria Isaura Pereira de Queiroz resumiu da seguinte forma a estrutura coronelista como fundamento do poder político da Primeira República. A pergunta: quem é você? Recebido invariavelmente a resposta: sou gente do coronel fulano. Essa maneira de redarguir dava imediatamente a quem ouvia as coordenadas necessárias para conhecer o lugar socioeconômico do interlocutor, além de sua posição política. O termo gente indicava, primeiramente, que não se tratava de alguém do mesmo nível que o coronel ou sua família. Caso contrário, o parentesco seria invocado logo de início para situar o indivíduo dentro daquele grupo. Diria, por exemplo, sou primo do coronel fulano, ao invés de ser sou gente do coronel fulano, né? Aponte duas características do coronelismo. Discutiremos agora alguns aspectos econômicos da República Oligárquica. Olha, lembrem-se, a República Oligárquica fundamenta-se economicamente no café. O café é a base de sustentação da República Velha. O café, sempre muito importante, já muito importante no período imperial. Já no segundo reinado, o café ele tem uma grande importância, né? É o principal produto de exportação do Brasil. Lembrem-se que o café foi responsável por mais de 50% das exportações brasileiras em todo o período da República Oligárquica. A partir do governo de Campos Salles, há uma tentativa de reorganizar a estrutura econômica do país. Lembrem-se que na República da Espada, o Brasil ele tinha sofrido muito com a política de encilhamento. Muita moeda no mercado, facilidade de crédito, e houve, então, uma inflação gigantesca e uma dívida externa que só crescia no país. Olha, o Campos Salles ele vai tentar fazer um saneamento financeiro no país com uma política conhecida, uma política econômica conhecida como food lowing. O food lowing, pessoal, seria uma proposta de renegociação da dívida externa do Brasil. O Brasil estava devendo, principalmente a Inglaterra, que é o principal credor, e, ao mesmo tempo, propunha um novo empréstimo. Então, o food low é um novo acordo de renegociação da dívida brasileira e entrada de um novo montante monetário de 10 milhões de libras esterlinas para combater a inflação do Brasil. Ele vai conseguir conter aquele cenário que tinha sido criado a partir da política de encilhamento. Que cenário era esse? O cenário de desemprego, um cenário de aumento de custo de vida, o cenário da miséria, enfim. Esse cenário ele foi melhorado, ok? Eu posso dizer também que no governo do Rodrigues Alves, que vai de 1902 a 1906, o terceiro presidente da República, houve o chamado quadriênio progressista. O que é o quadriênio progressista? Os 4 anos de progresso que o Brasil viveu nesse período. Nesse período houve a crescente produção da borracha. A borracha, pessoal, seria esse segundo
esse segundo produto de exportação muito importante. O café, claro, tinha um papel significativo, mas a partir do século XX, com a segunda revolução industrial, a borracha vai ser utilizada como matéria-prima para pneu de automóvel, de bicicleta, utilizado para máquina, etc. Então, a segunda revolução industrial trouxe para o Brasil um crescimento da região amazônica, onde que ali a extração dessa matéria-prima, que é o látex, e a região amazônica ela vai ser referência mundial na extração de látex por muito tempo. Eu posso dizer que entre 1890 a 1900, até 1910, eu posso dizer, há um migratório muito grande e uma modernização da região do norte, do território norte do país. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Belém, no Pará, ela tinha 50 mil habitantes em 1890. 10 anos depois, ela passa para 96 mil habitantes. A cidade de Manaus, por exemplo, ela foi totalmente modernizada, ela se transformou em um espaço cultural importante, um espaço público importante, a construção de novos prédios, a construção a melhoria da comunicação no território, a ampliação de serviços, como, por exemplo, bondinhos que vão ser construídos, rede elétrica. O Teatro de Manaus, por exemplo, Teatro Amazonas, ele vai ser construído nessa época. A cidade de Manaus, ela prosperava nesse período. Só que é o seguinte, a borracha, pessoal, ela vai começar a crescer tanto que o Brasil começa a explorar territórios que não estão dentro dos limites do território brasileiro. Exemplo disso é a exploração da região do Acre. O Acre não pertencia ao Brasil ainda, era um território que pertencia à Bolívia. A exploração desse território do látex nessa região do Acre vai gerar, então, uma desavença entre a Bolívia, que vai ficar insatisfeita com essa exploração, e aí essa situação começa a se agravar, e o Brasil, então, vai tentar se manter como explorador dessa região, e vai até mesmo enviar tropas brasileiras a essa região, demonstrando esse poder político, econômico e militar que o Brasil tinha. O Brasil conseguiu obter a anexação do Acre. O Acre passa a ser do território brasileiro a partir de um tratado entre a Bolívia e o Brasil, chamado Tratado de Petrópolis, em 1903. O Brasil pagaria uma indenização à Bolívia. Beleza, até aí tudo bem. Isso nós estamos falando de 1903. Só que a partir de 1910, aproximadamente, a concorrência internacional vai se acirrar, porque na região de Ceilão, na região de Singapura, há uma larga produção da borracha. Então, houve uma retração econômica no território norte do país devido a essa competitividade de mercado e, além, é claro, dessa questão econômica ligada à agricultura, ao extrativismo, eu queria também falar sobre a indústria no Brasil. E o surto industrial no Brasil, pessoal, ele vai se iniciar aí no início do século XX, mas a indústria do Brasil, ela já tinha passado por transformações desde o período imperial. E a indústria, então, ela estava ligada diretamente a esse território cafeeiro. Por isso se desenvolveu mais aqui na região de São Paulo. O território mineiro também tem uma parcela industrial, Rio de Janeiro, que era a capital. Para vocês terem uma ideia, na primeira década do século XX, o Brasil passa de 60 fábricas para 3.258 fábricas em 10 anos. Então vamos dizer aí que de 1900 até 1910 é esse crescimento exponencial de fábricas, principalmente concentradas no território do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Rio de Janeiro com 33% das fábricas, Rio Grande do Sul 15% e São Paulo 16%. Os capitais recorrentes do cultivo do café vão ser, então, investidos na indústria. Ok? A partir da Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918, no governo de Venceslau Braz, houve um surto industrial. Esse surto industrial ocorreu porque a Primeira Guerra vai impulsionar a industrialização
nacional. Ela foi estimulada, né, a atividade industrial foi estimulada durante a Primeira Guerra Mundial pela substituição de importações, já que os fornecedores de produtos industrializados para o Brasil estavam lá envolvidos com a guerra, né, com as disputas bélicas, esses fornecedores, eles não conseguiam enviar os produtos que o Brasil consumia. Então, houve essa criação de indústrias para substituir produtos de importação, ok? Houve também uma colaboração de imigrantes nesse momento. Imigrantes que vieram para a região industrializada brasileira, estrangeiros que vão chegar aqui como operários mais especializados que os trabalhadores brasileiros, pessoas que já trabalhavam na indústria lá. Então, há um corpo de operários especializados neste momento da Primeira Guerra Mundial aqui no Brasil, que são estrangeiros, por exemplo, italianos, japoneses, alemães, etc. A atuação desses imigrantes do corpo operário foi marcante na cidade de São Paulo, e até mesmo para vocês terem ideia, que, tem um dado interessante, que nessa época 92% dos trabalhadores das fábricas na cidade de São Paulo eram imigrantes. Olha só, 92%. Então era mais interessante você contratar um imigrante do que contratar um brasileiro, até mesmo por conta da especialização. É claro que com essa imigração, preste atenção, esses imigrantes, eles não vêm somente para trabalhar na indústria. A grande massa de imigrantes estão trabalhando na indústria. A grande massa de imigrantes são do proletariados urbanos, mas existe um proletariado rural também, né? Existe aqueles imigrantes que vieram trabalhar no campo. E outra coisa, existem também imigrantes que vieram para o Brasil e que não vieram para serem funcionários, se tornarem funcionários, mas pessoas que conseguiram se sobressair, pessoas que conseguiram se destacar no Brasil. Então, existem imigrantes, por exemplo, que vão criar o seu próprio negócio no Brasil, e nós destacamos algumas famílias, como a família Matarazzi, né, e a família Crespi, na região de São Paulo, que são famílias que se enriqueceram junto com essa imigração. Veio também os ideais, uma ideologia frente à defesa dos direitos do trabalhador. Então, esses imigrantes trouxeram junto com eles os conceitos, as estruturas de pensamento que já haviam se consolidado na Europa. E o movimento operário no Brasil, ele vai crescendo. Ele cresce e se organiza. O movimento operário, então, ele vai surgir dentro desse contexto do crescimento industrial, junto com a forte exploração dessa classe operária, vivia às margens da sociedade, as cidades vão se inflando. Então, as próprias indústrias, elas construíam bairros operários e esses trabalhadores viviam, então, à margem da sociedade, ao mesmo tempo com dificuldades, né, com grandes dificuldades. Esses trabalhadores também não eram subsidiados pelo Estado por nenhuma lei, não existe leis trabalhistas. Então, a relação do proletariado, ela é direta com o dono da fábrica. Isso gerou, então, é claro, um movimento operário que vai questionar, que vai tentar mobilizar essa massa de operários para defender os seus direitos. Até mesmo surge no Brasil o movimento anarco-sindicalista. O anarco-sindicalismo no Brasil, pessoal, preste atenção nisso, hein? Seria as ideias anarquistas sendo defendidas, a teoria anarquista sendo defendida dentro dos sindicatos, ok? Nós já conhecemos o anarquismo, sabemos o que é a teoria do socialismo anárquico. E a teoria do socialismo anárquico defende a ausência de Estado, a ausência de propriedade, a ausência de qualquer instituição de maneira radical. Há uma ruptura completa, imediata, e aí nós temos alguns defensores do anarquismo, né, o Bakunin, Kropotkin, temos lá o Proudhon. Esses teóricos vão defender a eliminação da propriedade, a eliminação do Estado, a eliminação das instituições. Para quê? Para que a igualdade seja plena. Agora, pensem bem, como ligar essas ideias anarquistas que contesta qualquer esfera de organização partidária, que contesta qualquer esfera institucional, como que a gente consegue associar essas ideias
dentro de um sindicato, que é um espaço institucional. Como que a gente associa essa teoria anarquista dentro desse espaço reivindicatório do sindicato? O sindicato serviria como uma instituição, então, de luta por melhorias das condições de trabalho, ok? Mas, ao mesmo tempo, o sindicato ele cumpre um papel de núcleo autônomo, ou seja, de um núcleo que vai contra as ordens do Estado, de um núcleo que vai contra as leis que são impostas pelo Estado. Essa imagem ao fundo, pessoal, é uma fotografia de uma das principais greves que aconteceu no Brasil, organizada pelo movimento operário. Ela vai começar em São Paulo, ela vai ser transferida depois também para a capital, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro e São Paulo, então, são palcos desses movimentos operários, conhecida como a Greve Geral de 1917, pautada na luta dos sindicatos e das organizações de greves, com um objetivo: redução da jornada de trabalho, melhoria das condições salariais. Eu digo isso porque essas reivindicações ela trouxe mudanças. Redução da jornada de trabalho, melhoria das condições salariais. Muitos trabalhadores que foram demitidos por terem idealizado greves, terem proposto greves nessa época, eles vão ser readmitidos. Mas mesmo assim, pessoal, existem leis no país, ainda república oligárquica, que são repressoras. Por exemplo, nós encontramos aí, em 1907, 10 anos antes da greve geral de 1917, a Lei Adolfo Gordo. A Lei Adolfo Gordo, ela permitia ao governo expulsar estrangeiros que eram considerados subversivos no país. Então, olha só, a Lei Afonso Gordo propõe uma repressão à liberdade de expressão individual. Além disso, existe uma outra lei que foi criada anos depois da greve geral de 1917, uma lei de 1927. Essa lei, aprovada pelo Congresso Nacional, ela autorizava o fim das manifestações grevistas e a possibilidade de autoridades legais, da polícia, por exemplo, fechar qualquer tipo de grupo representativo que era considerado contrário à ordem pública, como, por exemplo, sindicatos e partidos. O primeiro partido criado de esquerda no país foi criado em 1922 e com grande adesão, representando a classe trabalhadora, foi o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Pessoal, já falamos sobre a economia e sobre a política da República Oligárquica. Agora, vamos falar sobre a sociedade deste período da República Velha. Olha, a República Velha trouxe uma relação entre manutenção e ruptura do antigo sistema social existente ainda no período imperial. Então, houve essa manutenção e ruptura frente a esses elementos do período imperial. Apesar dessas transformações que ocorreram, vamos compreender, primeiramente, a manutenção. Olha, há uma manutenção da condição agrária no país. O Brasil, essencialmente agrário. Então, há uma massa camponesa, há uma população camponesa que é pouco politizada, que ela se afasta até mesmo do exercício da cidadania, que não tem acesso à educação e que muitas vezes exerce o direito de voto, mas esse direito de voto, então, ele é submetido ao controle dos coronéis devido a toda aquela estrutura da política dos governadores alimentada pelo coronelismo. A população camponesa, então, se encontra meio que desolada. E, ao mesmo tempo, há um quadro também social de exclusão, né, na zona urbana. Existe aquele chamado povo da rua, o José Murilo de Carvalho fala que, além desse cenário de exclusão dos camponeses, há também o chamado povo da rua. E essa exclusão social, esse quadro desolador, não necessariamente impossibilitou o surgimento de movimentos que contestaram a ordem vigente.
Esse pessoal que vive na zona rural, no interior do país, no sertão brasileiro, de certa maneira, vai criar movimentos contestatórios. Nós vamos ver, por exemplo, Canudos, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado. Dentro do cenário urbano, há também pessoas que vão contestar a ordem vigente. Esses grupos contestarão a partir de algumas revoltas. Exemplo, a revolta da vacina. Agora, como que a gente pode falar dos elementos de ruptura? Né? Olha, existe uma ruptura. Ela está ligada, primeiro, ao surgimento de indivíduos no setor urbano que pertencem ao operariado, ou seja, que pertencem a uma classe baixa, ao mesmo tempo, o surgimento de uma classe média. Uma classe média alta, por exemplo, a partir do investimento agrário, a partir principalmente daquele investimento da economia cafeicultora. Vai existir indivíduos, então, que vão começar a criar novos espaços de ação. Pequenas indústrias, comércio, alguns profissionais liberais vão surgindo nas cidades. E nasce também uma classe média baixa, né? Composta principalmente por imigrantes, membros do exército, pequenos comerciantes, pessoas ligadas ao funcionalismo público, artesãos. Ora, notem então que os operários e a classe média seriam um elemento de ruptura. Os espaços urbanos, eles começam então a criar mecanismos de suporte à economia cafeeira. E por fim, pessoal, eu falei dos imigrantes aqui, e o processo de imigração vai ser contínuo no Brasil. Ela vai intensificar no período republicano, sendo calculado aproximadamente 3 milhões e 800 mil estrangeiros que chegaram ao Brasil em todo o período da República Velha. E esses imigrantes, eles vêm para o Brasil e se vinculam à atividade tanto industrial quanto agrícola. Ou vão ser operários, eu falei sobre os operários estrangeiros que vão até mesmo trazer aquela visão socialista, anárquica para o Brasil, mas também estrangeiros que vão ocupar postos mais elevados, pertencentes à classe média baixa. Como, por exemplo, estrangeiros que vão conseguir criar o seu pequeno comércio, a sua pequena indústria, proprietários no campo. Nós podemos destacar a chegada de japoneses, portugueses, espanhóis, italianos, alemães, libaneses e até judeus. Todo esse cenário de manutenção e ruptura, pessoal, vai gerar, então, movimentos contestatórios à ordem vigente, à estrutura sociopolítica da República Velha. Então, ficamos por aqui. Na aula de hoje, nós falamos sobre os aspectos políticos, econômicos e sociais da República Oligárquica. Na próxima aula, nós falaremos sobre os movimentos contestatórios, os movimentos messiânicos e aqueles que se desencadearam na zona urbana. Até mais, bons estudos!